Flamengo tem aprovação com relação à empresa que deve ser aberta para o Mundial. A gente detalha isso já já, galera. Michael, continua ou sai? Tem time interessado. Também tem time de Portugal interessado em goleiro do Flamengo, amigos. Ficar de olho. Jogador oferecido para o Mengão. A coisa funciona mais ou menos assim. Jogou bem contra o Flamengo, o neguinho já bate na porta. Interessa aí? Foi feito um levantamento e o Flamengo é o time que mais lucrou no ano de 2024 com marketing. É líder dentro do Brasil. Queria saber se vocês concordam com a Arrascaeta. Ele passou por entrevista em um canal, a gente já fala sobre isso, e foi perguntado a ele que jogador ele tem saudade e gostaria de ver novamente jogando ao seu lado. Eu acho que ele tá certo, viu? Na boa. E para finalizar, temos aí o retorno de jogador, longe dos gramados há muito tempo, segundo o Vene Casagrande, a possibilidade é de dia 28 ele estar em campo. Espera, eu falo. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Se dentro de campo a gente ainda espera aquele desempenho e aquela constância, jogo bonito, bem jogado, vitórias, fora dos campos o Flamengo não surpreende. Ano após ano é batendo recorde. Foi feito um levantamento pela Spot Value e lá foi classificado os times com melhores desempenhos em marketing no ano de 2024. Sem muita surpresa, o Flamengo acabou em primeiro com 420 milhões de lucro, em segundo ficou o Corinthians, que também é sem novidade, 254 milhões, e em terceiro o Palmeiras, com 189 milhões, o que também não é novidade, o time vem crescendo e muito nesse cenário dentro do Brasil, até devido também aos desempenhos dos últimos anos. Portanto, o Mengão quase dobrou o valor em cima do segundo do ranking. É problema, não? Que isso, hein? Bom, galera, e seguindo com as notícias, ontem aconteceu aquela reunião que havíamos mencionado aqui no canal para a votação da criação de uma empresa temporária nos Estados Unidos para driblar aí, digamos assim, os impostos, né? Os impostos no país aí visando o Mundial. A reunião aconteceu na Gávea e teve 177 votos a favor, 12 abstenções e 17 votos contra. A ideia, como havíamos mencionado, é reduzir a carga tributária do governo Trump. Trump! Bom, a abertura dessa empresa, amigos, foi sugerida para os clubes pela FIFA. Inclusive, galera, no dia 29, agora a entidade depositará a primeira parcela do pagamento para a disputa, no valor de 3 milhões de dólares, aproximadamente 19 milhões de reais. E aí? E aí que, esses caras que votaram contra, galera, não é possível, né? Eles querem pagar mais imposto? Sempre tem que ter, né? Nossa. Um ou outro aí para ir contra a situação. Não dá para entender. Seguindo com as notícias, tem um jogador que pertence ao Tajeres e joga no Central Córdoba que foi oferecido ao Flamengo. Se trata de Luiz Angulo. Ele é atacante, tem 21 anos de idade, joga tanto pela direita quanto pela esquerda, mas dá preferência em atuar pela esquerda. Esquerda, hoje a gente tem ninguém. Cebolinha. Então, galera, apesar de ser oferecido, o jogador tem o seu passe avaliado em 2 milhões de dólares,
O Flamengo não começou nenhum tipo de tratativa, ou seja, é aquele jogador que bate na porta, mas a diretoria faz de conta que nem vê. O que vi com relação à atuação desse jogador quando enfrentamos o Córdoba, de verdade não me arrancou suspiros, um jogador comum, mas é mais um jogador que batem a porta para oferecer para o nosso Mengão, principalmente depois que a gente enfrenta o time, sempre aparece dessas, né? Pois é. Bom, galera, seguindo com as notícias, a janela de transferências ainda está fechada, mas as movimentações nos bastidores, essas já começaram e começaram há muito tempo, né, galera? E Michael pode ter um destino aí definido. Segundo informações do canal Flazoeiro, o jogador está na mira do Al Duhail do Catar. E as partes estão bem otimistas para sacramentar esse acordo. Porém, além de esperar aí a abertura da janela de transferências, os representantes do jogador e também do time qatari precisam o quê? Do ok do Flamengo, né? Ou seja, nada demais, só o mais importante. Outra informação é de que além do Al Duhail, outros 3 clubes árabes monitoram a situação do Michael. Vamos ver como vai ficar essa história, né? No que depende da torcida, eu tenho certeza que esse acerto sai com facilidade. É um dos jogadores mais contestados no Flamengo, sem dúvidas, não? Verdade. Seguindo com as notícias, o Arrascaeta, que foi poupado no jogo de final de semana, teve tempo para aparecer em um monte de jornal, dar entrevista, rir, contar piada, não é verdade? Verdade. Aliás, ele teve na Flamengo TV também, né? Também. Tá passeando o seu Arrascaeta. Jogar bola é um caso à parte. Em um podcast, ele foi perguntado sobre que jogador, se ele pudesse, ele traria de volta para o Flamengo para jogar ao seu lado. Alguém aí adivinha quem é? Eu não vou falar porque eu sei quem é, mas... Everton Ribeiro, galera, que sem graça. Everton Ribeiro, galera, segundo ele, o baixinho deixa saudades. Ele era muito inteligente. Sincero para vocês, sincero. O Flamengo hoje conta com um meio-campo de criatividade somente Arrascaeta. A gente tinha, sim, esse equilíbrio quando o Everton Ribeiro estava no Mengão. Naquele momento, se entendia que a idade era um fator que complicaria a continuidade do jogador no Flamengo. Mas vocês percebem que ele continua jogando a mesma bola no Bahia? E que de lá para cá, nenhum jogador com o tipo de futebol do Everton foi contratado no Flamengo? Eu acho que o Arrascaeta tá certo. Pois é, né? Um grande nome aí, o Everton Ribeiro sempre honrou muito o manto do Flamengo. Sim, isso é fato, a gente tem que concordar. Querer, desejar, ainda não paga imposto, né, galera? Mas eu acho bem difícil esse retorno. Esse não volta mais, não certeza. Volta, esse não volta mais. Mas foi uma grande perda do Flamengo, sem dúvida nenhuma, até mesmo pensando em recomposição, que a gente não teve. Bom, galera, e seguindo com as notícias, e não é que tem time de Portugal de olho em jogador da base do Mengão? Galera, esses times não esquecem o Flamengo de forma alguma. Se dessa vez vier com a investida e pagar, tá bom, né? Não é? Porque tá tudo na lista negra. Tô falando de quem? Falo do goleiro Lucas Furtado. Segundo o jornal Sport TV de Portugal, tá, galera? O Gil Vicente realizou consultas com os representantes do jogador. Porém, apesar desse forte interesse, nenhuma proposta oficial foi mandada pelo clube português e nem conversas adiantadas existem, galera. Lucas Furtado é um excelente goleiro, peça fundamental e importante na base do Mengão. Atualmente ele está no sub-20, mas teve passagens também pelo sub-15 e pelo sub-17. Inclusive, foi jogador aí do Felipe Luiz. Ficar de olho nessa situação, viu, galera? Gosto muito desse menino. Ele é muito seguro debaixo das traves. Isso sem contar que ao longo dos últimos anos o Flamengo tem realizado a formação de vários goleiros e inclusive negociado a preço de banana para o mercado europeu e tem alguns casos que têm tido sucesso. Realmente tem que ficar de olho.
infelizmente, algumas peças da base a gente não vê brilhando no nosso time, mas sim nos outros, né? Para variar. Seguindo com as notícias, no Flamengo é tudo muito esquisito. Acho que vocês rubro-negros, assim como nós, sabem disso. Se perde um lateral, de repente vira uma pandemia. Perde todos. Aconteceu com o meio-campo. De uma hora para outra a gente perdeu Alan, perdeu Gerson, perdeu Pulgar, não é? De La Cruz agora. De La Cruz, ou seja, aquele setor ficou inabitado. Caótico, né? Verdade. Aí começam a voltar os jogadores. Hoje, lateral esquerda, nós temos. Alexandro, Ayrton Lucas. E no dia 28, contra o Deportivo Táchira, segundo Vene Casagrande, poderemos ter o retorno, enfim, depois de quase 9 meses fora dos gramados, de Matias Vinha, por fim. Eita, que boa notícia. Um jogo interessante, óbvio, o jogador deve sair de banco, até aí normal, mas é um jogo interessante para, de repente, realmente tendo condições, entrar ali no finalzinho do jogo para ver como está o comportamento no Maracanã, que não é um campo esburacado, e começar a dar aquela, né? Com certeza, até porque se o Flamengo quer contar com esse jogador para o Super Mundial, precisa colocar ele para ganhar ritmo de jogo, que a gente sabe muito bem que treino é treino, jogo é jogo, né, galera? Verdade. Que bom! Seja bem-vindo novamente, Vinha. Estamos ansiosos aí por esse retorno. Agora tem uma dor de cabeça pro Felipe, né? Ah, Não dá para ter 3 laterais no banco de reserva. não vai me inventar, hein, Felipe? E ainda sem contar com o Varela, que pode jogar naquela posição. Vai Meu vendo a Deus do céu. situação. Agora, antes a gente não tinha um, agora tem 500. É assim que funciona. E só para constar, contra o Palmeiras, o Varela vai ter que entrar, até porque o Wesley não joga, né? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau. Hoje tem Mengão, hein? À tarde a gente vem com notícias sobre o jogo. É isso aí? Bom.